primeiro momento, o tema da medicalização é relativamente recente e talvez o primeiro grande pensador a tematizar a questão da medicalização tenha sido Michel Foucault, nos anos 70, numa perspectiva que hoje é retomada de um modo muito diferente daquele que ele fez nesse período. Se a gente pudesse sintetizar o modo, digamos, como Foucault e os seus colaboradores abordaram o tema da medicalização, a gente poderia dizer o seguinte: para Foucault, o que interessava sempre era compreender como se engendram os problemas que nos atingem na contemporaneidade. Ele não estava tomando partido, ele jamais discutiu se doença mental existe ou não existe, por exemplo. Jamais discutiu se psiquiatria era ciência ou não era ciência. Esse não era o tipo de questão para o qual ele se debruçava. O que interessava a ele era a ideia de que, na história humana, desenvolvimentos tecnológicos, choques culturais, interesses coletivos vão engendrando paradigmas, modos de pensar, como ele dizia, práticas discursivas e práticas não discursivas, para dizer que tudo é prática, o mesmo discurso, a mesma ciência é uma prática. Então o objetivo dele era entender isso. A medicina surgiu no pensamento dele como um elemento particularmente importante para compreender o surgimento dos estados nacionais e é nessa virada do século XVIII para o XIX que se vê o surgimento de algumas das áreas de medicina mais importantes na contemporaneidade, sobretudo a psiquiatria. Ele devotou muito tempo ao estudo da psiquiatria, por isso a psiquiatria nasce nessa época. E se a gente pudesse sintetizar o pensamento dele sobre o tema medicalização, a gente poderia dizer o seguinte: para Foucault, a questão da medicalização aponta para o fato, para um momento em que a vida entrou no cálculo político, entrou no cálculo do poder. Para compreender isso, a gente tem que entender mais sobre o Foucault do que eu vou ter tempo de fazer aqui, mas essa maneira de pensar está associada à passagem que ele descreveu entre o que ele chamou um modo de organização do poder, que ele chamava de poder soberano, o poder da Idade Média, dos reis, poder absoluto, numa sociedade ainda pouco cartografada pelas normas técnicas, pela divisão disciplinar. Pensem, por exemplo, nos filmes que vocês já viram, em que condenados por assassinato, por parricídio, são levados à roda. E quem viu o filme O Perfume, lembra-se que começa com a condenação do rapaz que matou várias mulheres. E a condenação vai ser preso na roda e vai ter todas as suas juntas maceradas por um martelo e vai ficar deixado na roda até morrer. Um suplício terrível. E Foucault demonstra isso no início de Vigiar e Punir. Ele fala da execução de um parricida, que é colocado lá, tiram nacos de carne, botam chumbo derretido, arrancam depois os membros para depois colocar o que resta na fogueira. E ele se pergunta qual é o sentido disso numa sociedade que já tinha passado pelo Renascimento, né? Já tinha uma ideia do homem como um ser de uma dignidade especial, e ele entende isso como expressão do modo de organização do poder. Não havia exércitos regulares, não havia códigos de leis, não havia regras para praticamente nada, não havia regras para a educação, não havia regras para nada. A sociedade era um pouco gelatinosa e o poder se expressava de maneira absoluta, espetacular. Isso muda com o que ele chamou o poder disciplinar como característico das sociedades que vão se modernizando. Nessas sociedades disciplinares é que surge o Estado como regulador da vida social. E a medicina entra como um dos elementos de regulação política estatal da vida de indivíduos e de coletividades. Não é à toa que surge aí a psiquiatria afinada. Não é que houve primeiro um Estado que maquiavelicamente criou uma psiquiatria para controlar os indivíduos. Não é assim que a história se faz. São interesses articulados que criam um modo de controle e de gestão do comportamento de indivíduos e de populações. É quando surge a ideia de estatística aplicada à medicina, saúde pública, epidemiologia, e então a medicalização para ele era
basicamente esse processo por meio do qual a vida, o controle sobre a vida, ingressa no jogo do poder. O rei soberano, o poder do soberano era indiferente aos destinos que os indivíduos davam às suas vidas. Ele era absoluto na hora de decretar quem morre. Mas a vida que as pessoas levavam era regulada não pelo poder do Estado, não pelo poder do rei, mas pela tradição, pela religião, que, como nós sabemos, fazia a regulação de maneira intensa. Foucault via nisso a psiquiatria tentando controlar os loucos, segregá-los da sociedade, deixando a sociedade livre da loucura. Por quê? Porque na modernidade a razão ela impera sobre outras formas de exercício da vida subjetiva. Marcel Cauchy e Gladys Swain fazem um outro contraponto que dizem não é isso. O que acontece é que desde sempre a psiquiatria, quer dizer, o pecado original, digamos, da psiquiatria não seria a de ter excluído os loucos, mas ao contrário, a de ter trazido a questão da saúde mental e da doença mental como algo que dizia respeito a toda a população. Então, de certa forma, para Gladys Swain e Marcel Cauchy, a psiquiatria é um elemento fundamental na constituição daquilo que depois foi se tornando as democracias ocidentais. A ideia de que todos são iguais e que a ideia de que a doença mental, que a loucura é uma doença mental, trouxe um benefício. Qual? A de tirar o louco do lugar de diferente, absolutamente diferente, para o lugar de um de nós que se desviou da razão. É assim que eles entendem o tratamento moral de Pinel e Esquirol. Uma aposta naquilo que os loucos têm de comum com nós, conosco, os sãos. O tratamento moral seria... O tratamento moral, a palavra psicológica não existia nessa época. O tratamento psicológico, o tratamento dos asilos, era uma aposta no grão de razão que haveria no interior de toda loucura e de toda doença mental. Então, vocês veem como o mesmo fato histórico permite interpretações diferentes. Não necessariamente do ponto de vista excludentes. Mas essa é a maneira de pensar, a primeira vez, a questão da medicalização. Os autores mais conhecidos desse segundo modo de pensar a medicalização são Irving Zola, Thomas Szasz, Ivan Illich, Robert Castell e outros. Para esses, ao invés do tema da vida no exercício do poder, a gente poderia sintetizar dizendo que esses autores têm em comum o fato de que eles já olham para uma sociedade onde a medicina está instalada socialmente. E o alvo do interesse, da análise crítica deles, é a análise e crítica do poder médico, que, depois da Segunda Guerra Mundial, se expande enormemente. E o contexto social para o qual eles estão olhando é marcado por diferenças fundamentais em relação ao que havia mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Eu vou citar apenas alguns porque o tempo me permite apenas citá-los. Primeiro, o surgimento da indústria farmacêutica. No caso dos psicoativos, a partir dos anos 50, mas mesmo no caso da medicina em geral, até os anos 20, 30, qualquer médico dominava praticamente toda a farmacopeia. As prescrições eram individualizadas. A partir dos anos 40, com a guerra e a explosão tecnológica que toda guerra produz, e os acasos, penicilina, um pouco antes, houve o surgimento de uma quantidade imensa, progressivamente maior, de medicamentos para tratar de doenças, no caso dos psicoativos, com uma repercussão espetacular. Isso cria um ator diferente, a indústria farmacêutica, cujo poder, por conta da sua presença na economia e na prática clínica, só fez aumentar de lá para cá. Outro elemento fundamental a partir da Segunda Guerra Mundial, o fortalecimento de várias corporações, categorias profissionais, que começam a produzir um número imenso, comparado com o que havia anterior, de profissionais ligados ao campo da saúde. Psicólogos, assistentes sociais, terapeutas de toda a ordem. A quantidade, se a gente ver a história das faculdades de psicologia, de assistência social, etc. e tal, na Segunda Guerra Mundial para cá, é que surgem como um fenômeno que vai se expandindo. E, é claro, criando atritos entre essas corporações. Por exemplo, o surgimento do DSM-3 em 1980 não pode ser plenamente compreendido sem que a gente leve em consideração o movimento de remedicalização da psiquiatria por parte dos médicos que eram já naquele momento acossados pela
presença de atores não médicos num campo emergente da saúde mental. Já não mais da psiquiatria, mas da saúde mental, que é um outro dado novo. A emergência de um campo da saúde mental que subsume e às vezes se contrapõe ao campo da psiquiatria. Outro elemento fundamental nascido nesse período é o surgimento de sistemas de saúde estatais. O sistema de saúde inglês talvez tenha sido o primeiro, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma novidade absoluta. O Estado produzindo um SUS, digamos assim, desde então alguns países embarcando nessa direção, outros não, mas isso cria de novo um outro ator fundamental no pensamento sobre até onde vai a medicina, como vai a medicina, como a medicina se expande, que é o Estado e os poderes que disputam lugar dentro do Estado. Outro movimento derivado desses é o surgimento de um setor da economia, que é a economia da saúde, que hoje é um dos mais pujantes. A indústria farmacêutica é a terceira força, digamos, na economia no mundo inteiro. É a terceira força mais lucrativa. Perde talvez para armas e para petróleo. Petróleo? O petróleo também tem a ver com a alimentação e tal. Então vocês vejam como o cenário no qual esses autores estão pensando a medicalização é completamente diferente do de Foucault. O problema é outro. E, finalmente, um outro elemento fundamental nesse novo quadro, que é, sobretudo a partir dos anos 70, 80, que é um movimento de declínio no campo da luta política, da ação política na sociedade, declínio dos movimentos de transformação radical, o ideário revolucionário, etc. e tal, que finalmente acaba no final dos anos 80, queda do Muro de Berlim, fim do bipolarismo, fim da Guerra Fria, fim das grandes utopias. O que é que surge no lugar dessa grande política? As políticas voltadas para a explicitação e luta por reivindicações localizadas, entre elas as das políticas identitárias. Então, nos anos 70 surge um elemento novo na discussão sobre diagnóstico psiquiátrico, que é o movimento gay. Surge o movimento gay. O movimento gay é talvez o primeiro a entrar no establishment psiquiátrico e a reivindicar transformações no modo de a psiquiatria olhar um comportamento que ela psiquiatrizou, tornando doença mental no final dos anos do século XIX, e que agora, em 1970, ia sendo forçada a transformar em variação legítima da sexualidade humana. Então, essa novidade, ela é fundamental para a gente compreender o processo. Todas elas são fundamentais para compreender o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje. Nesse quadro, então, quais são os pontos que emergem na discussão sobre medicalização? Quais são o que é que esses autores, Illich, Zola, Thomas Hais, Castel, trazem quando discutem medicalização? Por exemplo, a discussão da transformação de comportamentos desviantes em transtornos. Caso exemplar, homossexualidade. Crítica à psiquiatria como tendo sido, exemplarmente no caso da homossexualidade, um braço da regulação social que transformou em patologia o que antes era pecado e que agora é variação da experiência sexual. Outro ponto que para eles é fundamental nessa mesma direção é a demonstração de como a medicina ela foi ocupando paulatinamente um lugar na regulação social que antes cabia à religião, à tradição e à lei. Cada vez mais os comportamentos que eram colocados para lá ou para cá, nas fronteiras de normalidade, diferença e patologia, eram regulados pelo discurso médico, mais do que anteriormente acontecia, quando eram outras as agências nômicas, que davam sentido, e cujo sentido era entranhado na experiência subjetiva dos indivíduos. Outro tema inevitável é a discussão, vendo o avanço dos medicamentos, o avanço das terapias, o avanço do território médico para dentro do campo social, e esse, digamos, é a formulação sobre medicalização, que nessa época se tornou séria. O que é medicalização? É o processo histórico por meio do qual comportamentos antes externos à medicina são tomados como objeto do pensamento e da ação
e da jurisdição médica. É nesse momento que se formula esse conceito de medicalização. Essa definição é do Conrad, Peter Conrad. Se a gente pega a produção sobre medicalização dos anos 70 e 80, a gente vê esses temas. A sociedade terapêutica, né, que foi título de vários livros. A percepção de como, a partir da Segunda Guerra Mundial, não só a medicina, porque quando a gente fala de medicalização, quando a gente fala de medicina, a gente tem que falar com letras capitais, ou seja, o boom da psicanálise nos anos 50 e 60 faz parte desse processo, por meio do qual um discurso técnico sobre a subjetividade ganha espaço na regulação da vida das pessoas. Então, a sociedade terapêutica, que foi um tema, título de um dos livros do Robert Castel, se não me engano, aludia a esse processo, que na verdade era uma face do mesmo processo de transformação da existência, não num palco de discussão política individual e coletiva, mas num palco de gestão cada vez maior, gestão de si, cuidado de si, que passa efetivamente pela atenção, pelo cuidado, pela vigilância em relação à saúde. E isso, evidentemente, é uma mudança no processo histórico de constituição de pessoas, de constituição de indivíduos, de gerência da vida social. Uma outra expressão típica da época era competência médica. Essa é uma expressão que foi criada por outro autor, Luc Boltanski, que é um sociólogo que, analisando na França, e depois houve pesquisa no Brasil, replicando esse mesmo modelo de pesquisa, mostrava como é que a medicina se expandia no imaginário cultural. Não apenas a medicina como prática médica, mas a medicina como modelo de percepção do sofrimento humano e instrumento para lidar com o sofrimento humano. Ele cunhou essa expressão para mostrar como a ciência médica e a prática médica cientificamente organizada estava sempre um pouco à frente daquilo que no imaginário, pela reverberação cultural, aparecia na mente, na imaginação, no vocabulário das pessoas. Isso é um fenômeno que, de fato, hoje em dia a gente percebe claramente, né? Foi catapultado por um fenômeno que é atual, que é a explosão das tecnologias de informação. Hoje em dia, leigos falam de termos técnicos porque o acesso a essa tecnologia é facílima hoje em dia, né? Dr. Google, a consulta à internet, torna qualquer leigo capaz de chegar numa primeira consulta e já discutir diagnóstico, ou achar que, na verdade, depende muito do tipo de... Mas o fato social o vocabulário médico foi se expandindo cada vez mais no vocabulário da linguagem ordinária. E outro elemento presente na obra desses autores, desse momento, dos anos 70 e 80, portanto, a percepção de que categorias médicas, como, por exemplo, diagnósticos psiquiátricos, não podem ser entendidos apenas como expressão da evolução do progresso de uma ciência objetiva médica. São também expressão de todo esse caldo de cultura que envolve a prática da medicina. Daí uma intensa discussão sobre as categorias psiquiátricas, o conceito de doença mental. O que é doença, de maneira geral? O que é doença mental? Como um caso particularmente interessante e polêmico dessa categoria. Bem, eu estou falando de maneira resumida, eu vou passar para o terceiro momento em que a medicalização é pensada, que é o momento atual. No momento atual, eu aqui tomo um pouco a ideia do final dos anos 80 para cá. Dos anos 80 para cá. Então são os últimos 35, 40 anos. De novo, se a gente pode, nos anos 50, 60, ver uma diferença enorme na sociedade em relação ao que era antes da Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 90, a gente pode ver diferenças fundamentais em relação à sociedade até o final da década de 80, até do ponto de vista político, até a queda do Muro de Berlim.